De volta com o nosso Super Vitrine Revista e vem cá. Você é do tipo de pessoa que pensa antes de falar ou quando percebe, já colocou tudo para fora? Saber ouvir e pensar bem antes de colocar as ideias para jogo, gente, podem fazer a diferença na sua comunicação. E é sobre isso que eu converso agora com a super mentora de líderes, Eliane Gavasso. Boa tarde, minha linda. Tudo bem contigo, Eliane? Boa tarde, tudo bem. Muito bom estar aqui de novo. Imagina, é sempre um prazer te receber. Bom, falar sem pensar na impulsividade é um traço de personalidade ou é questão prática também? Conta. Eu fiquei pensando, depende de quem ouvir a pergunta, eu já que vai responder, né? Depende. É questão de ser prático, né? Eu sei a resposta. Se a gente perceber, a gente vai ver que tem as pessoas que são mais instintivas e tem as pessoas que são mais reflexivas. A gente percebe isso no dia a dia. Então, isso vai vindo dessa construção de como a pessoa vê a comunicação, né? Mas, às vezes, a gente usa alguns termos do tipo assim, é porque eu sou sincero, porque eu sou, às vezes é porque eu sou objetivo. Inclusive, o termo assertivo, muitas vezes, é usado para as pessoas que são diretas, né? E eu já acho que assertivo tem um outro olhar, né? Não é para ser só direto. Mas, de qualquer maneira, vai vir o quê? Agora, falando assim, vem de uma construção daquilo que é a nossa percepção do que é certo. E onde que vem essa construção? Vai estar associada à nossa personalidade, que é aquilo que a gente vai vivenciando desde que a gente nasceu. Lá naquele ambiente onde a gente nasceu, como a gente foi percebendo a comunicação, como as pessoas faziam, aquilo que a gente foi comunicando e foi percebendo como sucesso, a gente vai criando uma nossa estratégia, né? Então, tudo aquilo é uma forma inconsciente, pequenininho. Isso vai gerando um reflexo. Mas aí, quando a gente chega agora na nossa vida adulta, a gente pode fazer as nossas análises, nossos aperfeiçoamentos, as nossas melhorias, digamos, né? Tá, e quais são os principais, vamos dizer assim, indicativos de que a gente precisa pensar um pouquinho mais antes de falar? Eu queria trazer dois grandes pontos nessa fala. Primeiro, que quando a gente pensa assim, a gente traz tudo para nós, né? No nosso olhar. Como que eu estou comunicando daqui para lá, né? Quais são os indicativos? Mas isso está ligado ao segundo ponto que eu quero trazer, que é, eu tenho que pensar no outro, né? Esse indicativo tem que pensar assim, a comunicação não é só comigo e com o outro. A gente tem que pensar primeiro em quem é o nosso interlocutor, que a gente chama como um termo técnico, né? Quem está ouvindo a minha comunicação e qual a consequência isso vai gerar. Então, esse é um indicativo, essa é uma percepção que é bacana a gente ter. Porque a comunicação, ela não é só nesse momento de agora. A comunicação, ela vai ter um impacto para frente, né? Qual o resultado que isso vai gerar, dependendo do jeito que eu comunicar, do tom de voz, a minha linguagem corporal, qual a expressão que eu estou passando, qual a relação que eu já tenho com essa pessoa, o que eu ainda não conheço, que eu desconheço. Se é uma relação, por exemplo, líder-liderado, né? Você com o cliente, é no relacionamento de casa. Qual a consequência? Porque aí, se a gente pensa na consequência, a gente vai começar a pensar um pouquinho melhor sobre o nosso comportamento. Tá, mas se eu te fizer uma expressão agora, sair direto, a pessoa se ofender, isso vai gerar um reflexo, eu vou ter que lidar com isso lá na frente. Será que eu estou sendo estratégico? Se eu deixo de falar agora porque isso é tenso, porque isso vai me gerar um desgaste. Eu vou deixar passar, porque tem umas conversas que são as difíceis, são aquelas que as difíceis eu falo que é aquelas que ficam entaladas na garganta, né? Qual a consequência que isso vai gerar? Se eu deixo de falar, também tem uma consequência. Então, quer dizer, os indicativos vão estar assim, como eu quero ser visto? Que resultado essa comunicação vai gerar? Que consequências isso vai ter lá na frente? Então, assim, não é só o momento. E com isso, a gente vai criando também o nosso jeito. Não é que eu vou ficar, para toda a situação eu vou ter que parar e fazer uma Barça ali, uma reflexão. Nossa, agora eu entreguei minha idade. Eu falei só reflexão, tudo foi na Barça. Eu tenho que fazer todo uma monografia, também continuando na mesma linha, né? O TCC, quer dizer, não. Mas eu vou criando o meu jeito de agir, o jeito que eu quero ser visto. Eu quero ser visto como uma pessoa que tem bom senso, né? Que dá uma resposta bacana, que se por acaso extrapolar em algum momento, sabe se retratar e lá e ajustar. Então, tudo isso é indicativo, não é um único ponto, né? Mas aí isso vai trazendo pra gente uma percepção de reflexão. E essa reflexão ela vai sendo construída dia após dia. Né? E aquelas pessoas, por exemplo, que dão... a pessoa recebe a pergunta e ela já quer, naquela ânsia, dar uma resposta, e às vezes faz a resposta, mas acaba se arrependendo de tal resposta. Não por conta de, vamos dizer assim, de ter sido agressivo com a resposta, nem nada disso, mas era algo que você quer ou não quer? Não, mas depois, putz, eu podia ter falado sim, ou era um sim, eu devia ter falado um não, e daí fica se remoendo com aquela resposta que ela deu. Talvez aquela parada para fazer a reflexão surta mais efeito? Sim, com certeza. E assim,
tudo tem a ver com uma autoanálise. Então eu me percebo que eu estou tendo isso está trazendo prejuízo para mim, eu vou me perguntar, como que eu posso mudar isso? Tem um botãozinho, como eu digo para os meus clientes, tem onde configurar diferente? Não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir me percebendo e ir ajustando isso a médio e a longo prazo. Então, eu vou ajustando esse comportamento aos pouquinhos. E assim, quando eu começo a ajustar, muitas vezes eu me preparo. Falo, agora não vou mais responder na hora, não vou mais responder na hora, respondi. Ok, mas não é igual, porque agora você tem uma reflexão em cima. Então, no próximo momento, você vai perceber, você vai criando as suas estratégias. Mas se porventura você respondeu e dali um pouquinho você mudou de ideia, faz parte do desenvolvimento você chegar lá e conversar de novo com a pessoa. Falar, sabe aquela hora que eu falei para você que tudo bem, que eu, sei lá, que eu ia no mercado, tudo bem que eu conseguia fazer aquela tarefa, tudo bem que eu conseguiria entregar o prazo para amanhã que eu te falei? Viu? Depois eu refleti um pouquinho e eu lembrei de tal situação. Ah, cheguei na minha sala, vi na minha agenda. Você pode voltar e se retratar e ajustar novamente aquilo ali que você falou, né? Porque você está em processo também de aprendizado com você mesmo e você chega lá e fala, olha, porque daí você está dizendo para a tua mente, espera aí, aqui a gente se respeita, aqui a gente está tomando cuidado com nós mesmos, eu também respeito o outro, porque se eu faço algo que às vezes eu estou me sacrificando até, não é bacana, né? Até no sentido da própria relação com outra pessoa, às vezes eu não fui transparente, então você pode voltar lá e falar. E outra situação também, por um período, você criando estratégia, você pode se colocar assim, bom, a partir de agora, sempre que eu tiver que prometer algo, um prazo, dar uma resposta, eu vou usar me dá 2 minutinhos que eu vou pensar e te falo, ou, olha, eu vou dar uma olhada aqui, analisar uma situação, até o final da tarde eu te respondo. Já vai criando isso, porque isso é uma maneira que você criou uma resposta pronta, porque você ainda não está preparado para dar a resposta que você gostaria. Você não se habituou a conseguir coordenar isso. Mas aí aos pouquinhos você vai aprendendo, vai coordenando, você mesmo vai trabalhando a sua impulsividade, a sua ansiedade muitas vezes. Ou de repente assim, como seria se cada vez que alguém me pedisse algum prazo, alguma situação que fosse um pouquinho mais difícil, eu falasse assim, cara, eu para mim mesmo, eu vou contar até 3 e daí eu vou responder. Vai ser horrível no começo, mas você está pensando assim, mas eu estou fazendo uma estratégia que isso vai me ajudar lá na frente a não ser uma pessoa tão impulsiva. Então, às vezes até de falar um sim e carregar uma carga que nem precisava. Né? Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes? E também temos aquelas pessoas que, por exemplo, falam, vou pensar, e a resposta não chega nunca. Né? Porque ali você deu alguns exemplos. Me dá 2 minutos, ou até o fim da tarde, enfim. Mas tem algumas pessoas que também falam, vou pensar, e daí o outro tá ali. E aí, será que já pensou? Será que eu converso de novo? Será que eu peço? Fica naquela celeuma, né? Isso também não é bacana, né? E às vezes a pessoa pode fazer isso para ganhar tempo e ignorar mesmo. Ou ela pode fazer porque assim, esqueceu, não se preocupou tanto com aquela outra pessoa que perguntou. Esqueceu mesmo de verdade que estava ocupado. Isso vai acontecer eventualmente, vamos dizer assim, né? Precisa acontecer sempre, claro. É um hábito da pessoa. Mas também pode acontecer para a pessoa não ter que voltar e às vezes dar uma resposta negativa, ter que dar um posicionamento que possa, como eu falei antes, gerar algum constrangimento. Isso também é uma falha muito grande na comunicação, porque ela vai afetar a confiança. Né? A partir do momento que eu fiz uma promessa, ou que te falei, e eu não cumpri, afeta a confiança. E a confiança, ela é formada por pequenos detalhes, né? Uma coisinha aqui que eu deixo passar, um negocinho lá que eu falo eu não cumpro, como que as pessoas vão pensar de mim num próximo momento? Isso vai afetar. E por mais, então, que às vezes seja por questões, assim, às vezes de uma timidez, de um receio, né, uma questão, assim, da pessoa mesmo, uma dificuldade, ela precisa passar por isso, ela tem que encontrar um caminho, que seja, de repente, eu não vou falar, então eu vou mandar por WhatsApp. Não é legal por WhatsApp, mas é melhor eu mandar por WhatsApp do que eu não fazer, se eu não estou em condições de fazer. Né? Criar uma maneira de se falar isso. Uma coisa que é bacana, até para facilitar, se a pessoa está com dificuldade, ela pode chegar e falar assim, olha, sobre aquele assunto lá, eu estava pensando, no meu ponto de vista, queria te colocar o meu ponto de vista para a gente pensar juntos aí e chegar numa solução. No meu ponto de vista, quando eu coloco dessa maneira, o que eu estou dizendo? Olha, no meu ponto de vista, tal situação assim, assado. Ou, olha, olhando para a minha agenda, para amanhã eu não consigo escrever com você, se a gente encontrar um outro meio. Se tem uma outra pessoa, se precisar ser amanhã. Então, você não precisa se colocar somente no não, mas entender que o não é assertividade. Quando ele é verdade, quando ele é preciso, ele está na assertividade. Então, quer dizer, conforme eu vou trabalhando isso e pensando também no outro e não só em mim, eu vou cuidando para que eu possa ter umas respostas, uma condução de uma forma mais assertiva.
Perfeito, é sempre tão gostoso, tão bom conversar com a nossa super Eliane Gavasso, gente. A gente tem uma aula aqui, não é verdade? Eliane, minha linda, passa o seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida sobre comunicação, sobre assertividade, né, o que fazer, já fala contigo, vai lá. Serão muito bem-vindos lá no meu Instagram, tá? elianegavasso.oficial. Obrigada. Perfeito, obrigada mais uma vez pela presença e até a próxima, viu? Até a próxima.